Olá, queridos irmãos e amigos. É com alegria que estamos aqui, excepcionalmente nesse modo remoto, virtual, já que nós retomamos as nossas atividades presenciais, a nossa casa de oração e trabalho. As nossas reuniões públicas retomaram todos os domingos às 16 horas e às quartas-feiras às 19h30, mas excepcionalmente neste domingo de carnaval nós estamos aqui de maneira virtual, mas sempre buscando trazer os ensinamentos do nosso mestre, à luz da doutrina espírita, confortar os nossos corações. E como nós estamos no domingo de carnaval, num período deste, nada mais oportuno do que trazer a reflexão sobre esse tema, né? Muitos de nós nos questionamos sobre essas festividades. Podemos, não podemos, é certo, não é certo? O que a doutrina espírita pensa em relação à festa do carnaval? Então nós vamos dedicar esta reflexão a esse assunto, a buscar compreender melhor. Mas para iniciarmos as nossas reflexões, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogar a Deus e a Jesus que nos inspire nesse instante, pedir aos nossos benfeitores amigos que nos envolvam em vibrações ternas de paz, de amor, de serenidade, que possamos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre, que a luz da doutrina espírita nos traga coragem e discernimento para vencer as adversidades do nosso mundo. Rogamos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Pedimos em especial para os nossos irmãos que ainda estão vitimados pelo Covid, que o Dr. Bezerra de Menezes possa visitá-los, cada um, auxiliando na recuperação. Rogamos, neste momento de crise, pelos nossos irmãos dos países que estão se rendendo à guerra, que eles possam, nesse momento, seus governantes, serem envolvidos por vibrações de paz, que permaneça com o pensamento da paz no seu íntimo e busque encerrar essas atividades perniciosas nos países. E assim sendo, Senhor, certos do amparo bendito e amoroso dos benfeitores, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reflexão da tarde de hoje. E aí, quando nós falamos sobre carnaval, quando nós falamos sobre festividades, nós precisamos ter bom senso sempre. A tudo nós precisamos recorrer ao bom senso. E aí, quando pensamos no carnaval, imediatamente a gente associa aos excessos, né? A origem, de fato, desta festa foi os cultos aos saturnais, né? Aquele momento em que os imperadores rendiam louvores ali a Saturno. Então era um período em que os imperadores ofereciam pão e orgias para comemorar ou para, né, render graça ali aos deuses. E essa festa tinha todo esse cunho mesmo de excesso, de promiscuidade. E aí, como nossa sociedade evolui, graças a Deus, a gente vem transformando as questões sociais com a ampliação, né, com o crescimento do cristianismo. O cristianismo foi coibindo essas práticas, buscando as relações de mais pudores. E então, como, né, tratava-se também de culto a deuses, e quando o cristianismo começou a colocar o entendimento de um Deus único, um Deus sagrado, onde as orgias não eram necessariamente a melhor das oferendas, essa prática, essa festa foi mudando de contorno. E aí, quando ocorre ali em Veneza, os bailes de Veneza, nós temos já um carnaval bastante modificado, um carnaval mais terno, onde o lúdico está ali envolvendo as pessoas de forma
mais branda, as relações humanas estão buscando se confraternizar sem, de uma certa forma, se prostituir. E aí chega no Brasil com a influência da Europa, mas tantas outras influências, e como inevitavelmente o nosso primitivismo, os nossos atavismos mais pungentes sempre vem sobressaindo, quando nós ainda não edificamos plenamente o nosso espírito, né, o nosso ser interior, a gente se depara hoje com uma festa bem desregrada. O carnaval, a gente tem vários lugares de bailes, principalmente os bailes de terceira idade, são os bailes muito próximos àqueles oferecidos em Veneza, onde permeiam ali entre aqueles que vão a alegria, a vontade de se confraternizar com os seus, de estar num ambiente saudável, de troca de uma energia positiva. Mas de outro lado, nós vimos aí um contraponto muito denso, muito pesado, que é a liberação do tudo. É o desregrado, é a forma desmedida de permitir que esses 4 dias de carnaval, e fatalmente a gente vê aí como cada vez mais o carnaval vai se estendendo. O carnaval antes eram os 4 dias, agora carnaval aqui mesmo na nossa região, a gente sabe que depois que termina o ano novo já é o start para o carnaval. E aí começa várias prévias de carnaval no estado de Pernambuco, entre Recife e Olinda principalmente, e sempre oferecendo essas facilidades da carne, essa promiscuidade. E como um dos lemas do carnaval, e até a origem do nome é carne nada vale, a gente, enquanto espírita, precisa refletir muito ativamente sobre isso. E a gente sabe, vamos lembrar aqui Francisco de Assis, que a carne, esse jumentinho, que o Pai Francisco tão bem nos exemplificava, é um instrumento da providência divina, capaz de nos permitir evoluir na matéria. Só pela matéria, só pela carne, só pela a nossa possibilidade de nos encarnar, é que nós temos condições de evoluir. Temos condições de buscar a nossa evolução e nossa maturidade espiritual. Então a gente precisa, de forma muito ativa, refletir como nós lidamos com a carne. Será que a carne nada vale? Ou a carne é o nosso instrumento de redenção? Então tudo isso é muito necessário pautar com muita serenidade nesses momentos de agora. Porque nós não podemos simplesmente nos jogar e nos entregar a estas facilidades e não achar que isso tem consequências. Quando a gente abre mão dos nossos valores, eu acho que não dá para abrir mão de valores se esses valores são nossos, nós já tomamos como posse, já fazendo parte da nossa conduta. Então não se abre mão daquilo que tem. Abre mão quando a gente finge uma situação. Então, se abrimos mão de uma conduta moral, de uma postura, para nos render a 4 dias de festividades, e aí mergulhamos no nível mais raso da matéria, com essas emanações perniciosas, nos associando a irmãos nossos desencarnados que estão vibrando nesta mesma faixa, a gente compromete consideravelmente a nossa evolução espiritual. A proposta está aí, como diz Paulo, que nós precisamos viver como homens do nosso tempo. A doutrina espírita, ela não nos censura, a doutrina espírita não nos impõe, não proíbe. Isso é tão delicado na doutrina espírita, porque se nós estivéssemos numa religião onde nos fosse imposto e fosse trazido ali proibições claras, talvez seria mais fácil a gente recuar, mas não, a doutrina espírita nos dá o livre-arbítrio, nos esclarece, nos aponta aí as considerações do que podemos ou não podemos,
do que é lícito ou não. Como diz Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E aí a gente tem essa liberdade de buscar o que nós verdadeiramente acreditamos, as nossas verdadeiras razões para buscar essa nossa evolução espiritual e moral. Será que vale colocar em xeque aí, comprometer todo um projeto espiritual por 4 dias de festa desregrada? Né? E aí as festas não precisam ser desregradas. Jesus era o grande... Ali, quando o primeiro milagre do Cristo foi numa festa de casamento. Foi mostrando que sim, é válido. As pessoas precisam se divertir. As pessoas, nós, precisamos dessa válvula de escape, desse momento de distração, de descontração. Mas que tudo isso seja feito com serenidade, com o que é necessário para não nos comprometermos espiritualmente. Porque quando nós mergulhamos aí nesses 4 dias, ou nos dias de carnaval que tem, nós voltamos à quarta-feira de cinzas, nós não desligamos uma chavinha e simplesmente deixamos todo o nosso pensamento, toda a nossa interação com aqueles irmãos nossos que desencarnaram, mas que estão aí se alimentando desse tipo de energia. A gente não consegue se desvencilhar tão facilmente deles. Uma vez que nós abrimos essa guarda e que nós estabelecemos essa conexão, deixar que ele vai, que nós voltemos para a nossa zona de conforto é muito difícil. É tão difícil a gente manter o equilíbrio, porque quando esse equilíbrio ele é estabelecido e é mantido com plenitude, ótimo. Mas nós somos muito vacilantes ainda para ter essa sobriedade tão plena. E por isso é importante a gente orar e vigiar sempre, para que nós não caiamos em tentações, para que nós não nos permitamos nos envolver destas energias. No livro Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, ele traz, falando especialmente desse período de carnaval, uns relatos de que Bezerra de Menezes cria uma verdadeira força-tarefa, criando um pronto-socorro espiritual aqui na crosta terrestre para nos envolver ou buscar minimizar esse efeito que esse período traz para toda a atmosfera. A psicosfera fica muito mais densa, fica muito mais pesada. As pessoas que saem de casa para essa diversão, elas saem, a maioria delas, com o conceito de que tudo pode, que tudo é permitido, que são 4 dias onde tudo é liberado. E essa postura atrai irmãos que estão aí vibrando nesta faixa, que desencarnaram, mas que estão buscando esta alimentação dessa promiscuidade, desta vida vazia, desta falta de compromisso consigo e com o próximo. Então, Bezerra de Menezes, como nosso benfeitor espiritual da nossa casa, e aí a gente vê que o mundo espiritual não cessa em nos auxiliar, mas nós precisamos refletir qual é a nossa parte nesse processo. Nós, enquanto espíritas, sobretudo, reconhecendo e sabedores de como o pensamento nosso transforma e é capaz de atrair, e nós vamos plasmando ali nesse pensamento aquilo que acreditamos, atraindo e alimentando e nos retroalimentando, né? Alimentando aqueles irmãos, e eles vão também colocando ali os seus pensamentos, as suas emanações em nós. É o período de maior amplitude, digamos assim, de obsessões. São momentos em que a maioria de nós estamos muito vulneráveis, porque nós não nos preparamos adequadamente e nos rendemos a certos ambientes onde a atmosfera está muito envolvida ali por essas emanações, por essas energias. Então, a nós, espíritas, cabe esta reflexão, esse cuidado com o que nós pensamos, com o que nós vamos buscar nas festas. É ótimo, o Cristo mesmo foi esse exemplo de poder fazer parte de lugares e de ambientes e de situações festivas, sem que para isso fosse preciso
os excessos, a bebida desregrada, o sexo sem compromisso, todas essas questões que vai, de certa forma, nos colocando em situações em que nós vamos arcar com consequências severas, né? Também no livro Entre os Dois Mundos, também de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala das consequências, esse livro é por Divaldo Franco, ele fala das consequências desse pós-carnaval. Porque, como eu disse, a gente não simplesmente se desliga na quarta-feira e volta para a vida normal. Não, a gente volta trazendo tudo aquilo que a gente foi trazendo para perto de nós, ou foi arrebanhando, digamos assim, nesse período, durante todo esse período, todas essas festividades, o que a gente foi arrebanhando, o que a gente foi plasmando, a gente traz para dentro dos nossos lares. A gente traz para a nossa vivência. E muitas vezes a gente traz para junto de nós irmãos obsessores que ficam ali e não vão embora tão facilmente. E esse momento é um momento delicado em que nós precisamos refletir do nosso compromisso na matéria, do nosso compromisso espiritual, da nossa postura enquanto espíritas pertencentes aqui à matéria, sabendo que precisamos nos confraternizar, sim, por que não? Brincar de forma saudável, lembrar que nós podemos nos divertir sem nos inclinar aos excessos, e para tudo isso nós precisamos estar de modo equilibrado. Chico diz que a sombra, a luz, passeia pelo pântano sem se contaminar, mas nós precisamos estar muito seguros da nossa luz. Nós precisamos estar muito lúcidos e muito com a nossa reserva espiritual muito solidificada para mergulhar nesses ambientes e não se contaminar com eles. Aos nossos irmãos que têm uma mediunidade mais ostensiva, que tem uma sensibilidade maior, um funil mais fácil, mais fluido aí entre o mundo espiritual e a matéria, precisa-se de um cuidado redobrado. Por quê? Enquanto nós, pessoas aí que têm essa sintonia, mas ainda não tem essa sensibilidade tão mais dilatada, absorvemos, esses irmãos médiuns, eles têm esse canal muito mais aberto, muito mais dilatado e precisam estar muito vigilantes. Provavelmente vão entrar nesses ambientes e dificilmente vão sair deles sem trazer para perto de si influências negativas. Porque nós precisamos, volto a dizer, estar muito bem equilibrado. Muitos senhores de nosso, das nossas condições fluídicas, espirituais, para não se contaminar. Então, se a gente tem qualquer dúvida de se eu vou ser capaz de blindar toda essa atmosfera negativa de ambientes que estarão ali vibrando numa sintonia, muito rasteira, muito terra-terra, é melhor que nós não busquemos esses ambientes. Porque se estamos com qualquer dúvida, é possível que nós voltemos trazendo obsessões graves, e isso a longo prazo vai criar em nós um grande problema, e nós somos trabalhadores da última hora. Nós temos um compromisso com o outro e conosco. Então, para todas essas questões, a gente busca sempre o bom senso. Será que se for, eu vou me jogar no carnaval e se eu for assistir depois de uma forma sóbria, o meu comportamento, será que eu vou me envergonhar do comportamento que eu tive? Então, todas essas questões a gente precisa refletir sobre em todos os momentos da nossa vida. E não é só no carnaval. Não é só no carnaval que a gente fica vulnerável a essas influências. Em todos os aspectos, em todos os momentos em que o excesso fala mais alto, onde a gente coloca como a carne não valendo nada como o princípio das coisas, fatalmente nesses momentos a gente vai ter
situações conflitantes aí, em que nosso confronto com o nosso propósito vai nos criar esses embaraços. Então nós precisamos assumir um projeto de vida espiritual, de edificação espiritual, onde nós busquemos cada vez mais edificar o reino de Deus em nossos corações. O reino de Deus em nossos corações não nos distancia da felicidade, não nos distancia de momentos fraternos, de confraternização. Pelo contrário, esses momentos enriquecem o nosso coração de alegria, de contentamento, de vontade de viver. Mas é preciso que façamos com sobriedade, com cuidado, com responsabilidade, com respeito a nós e aos outros. E fiquemos aí com essa reflexão. Se muitos de nós temos dúvida se devemos ou não estar em ambientes que fatalmente emanarão essas energias densas, façamos essa reflexão. Isso vai me fazer mal? Eu tenho condições seguras de ir sem me contaminar? Eu posso usar esse período para estar com a minha família, para ler um livro, para ir à praia, para me reenergizar? Eu posso brincar de forma saudável com pessoas amigas, entre amigos, onde o que vai prevalecer ali vai ser a alegria e o cuidado mútuo, né? Então, a gente precisa colocar sempre essas questões para refletir, para analisar e para ponderar, porque nós somos os protagonistas da nossa existência. Nós temos esse livre-arbítrio e essa condição, e já temos conhecimento necessário para poder discernir entre o que é certo e o que é errado, aquilo que vai comprometer o nosso crescimento espiritual e moral. Então, já com essas reflexões mais ativas, mais dilatadas, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estar encarnado, de poder buscar a nossa evolução espiritual. Rogamos a Maria, nossa Mãe Santíssima, que cubra de bênçãos os corações aflitos, que todos nós possamos, envolvidos pela brandura dos nossos benfeitores amigos, fazer as escolhas felizes para buscar sempre a nossa edificação espiritual e moral. Até a próxima, se Deus nos permitir. Muito cuidado, muita paz e que Jesus esteja sempre em nossos corações.